Só para você. Tá bom, Beleza? obrigada. Olá, boa tarde a todos e todas. Tudo bem? Eu me chamo Cida Honório, sou uma mulher preta, cabelos castanhos e crespos, olhos castanhos, tenho 1,78 m de altura, estou vestindo uma blusa cor-de-rosa, pink, uma calça jeans, sapatilhas tom bege. Tenho 52 anos. Sou empreendedora social, sou professora de sociologia, sou doula e educadora perinatal. E, nesse momento, estou como coordenadora do Núcleo de Mulheres da Associação de Moradores do Alto da Brasilândia, a AMAVB. Como eu cheguei até o empreendedorismo social? Muitas vezes, eu tenho 3 filhos, né? E como toda mulher da quebrada, né? Toda mulher da Brasilândia e de outras regiões periféricas, nós temos muita dificuldade de conciliar o trabalho com as responsabilidades financeiras e também as responsabilidades com os filhos, com a casa. É uma coisa muito complicada e muito difícil de se tocar. As mulheres da periferia, normalmente, elas têm um trabalho braçal. Por falta de oportunidade, por falta de ter tido tempo para estudar. Muitas mulheres têm filho muito cedo, foi o meu caso. Aos 24 anos eu já tinha 3 filhos. E a gente precisa correr e batalhar e sobreviver junto com os filhos. É uma dificuldade tremenda. Então, quando a gente consegue fazer a curva, eu consegui ir para a universidade, fazer um curso, consegui sair desse círculo, mas muitas mulheres da periferia ainda estão nesse círculo, que não tem tempo para se autocuidar, que não tem tempo para tomar um chá, olhando para o nada. As mulheres ficam cada vez mais doentes, uma questão de qualidade de vida mesmo. Mas eu faço uma pergunta. Alguém, quando fala para a gente, à primeira vista, de empreendedorismo, falando de empreendedorismo para as mulheres, né? Dá um certo medo, parece que é uma coisa inconstante. Por que dá um certo medo? Porque a gente precisa, no fim do mês, ter aquele dinheiro, aquele valor que vai pagar as nossas contas, que vai colocar comida na mesa dos nossos filhos. E se aquele mês eu não vender? E se eu não tiver dinheiro para comprar material para fazer o bolo, a coxinha, o doce? E se eu não tiver como empreender? Aí é uma coisa difícil. Para quem que eu vou vender? Ficam esses questionamentos quando a gente não tem conhecimento do quão forte nós somos, porque as mulheres, de verdade, elas já são empreendedoras natas. As mulheres, elas praticamente já nascem sabendo vender. A gente faz unha quando a coisa está difícil. Nós montamos um salão de cabeleireiro. A gente faz bolo para fora. A gente faz doce. Então, o que eu quero dizer hoje é que, a verdade, a periferia é uma potência. Porque tem mulheres e mulheres que são empreendedoras natas. A única coisa que, assim como muitos problemas da sociedade, a gente precisa fazer com que essas mulheres
entendam esse potencial. E isso aconteceu comigo. Durante muitos anos, eu trabalhava em empresas, trabalhei em casa de família. Depois, quando fui subindo aí os degraus, fui para uma empresa de gestão bancária, fiquei lá por 10 anos, mas eu não gostava daquilo. Primeiro, que você não tem tempo para nada. Segundo, que as periferias, principalmente a Brasilândia, que ainda não tem o metrô, eles estão construindo a linha laranja, fica muito distante das oportunidades de emprego. Essa mulher com filho pequeno, ela tem que levantar, levar o filho para a creche, para a escola, sair correndo, pegar um ônibus e voltar. E muitas vezes ela não tem tempo. Quando ela volta, o trânsito está parado, e volta e vai fazer o almoço, e vai no supermercado, e vai lavar roupa. E todas essas questões fazem com que a gente vá adoecendo. A troco daquele dinheiro que vai manter os nossos filhos no final do mês. Considerando que 64% da população das periferias, as mulheres são mães solo. Aí, um dia muito triste, porque o que eu recebia no meu trabalho não dava para nada. Assim, eu pagava as contas, e as contas não tinham dinheiro para levar as crianças para passear, não viajava, não cuidava de mim, não tinha um tempo para mim. Andando pelas ruas da cidade, eu descobri que tinha um curso de chinelos. Então, eu fui fazer chinelo, continuei trabalhando e descobri que era uma fonte de renda. Mas como que você consegue fazer com que gere renda? Primeiro, você tem que ter atitude, conhecimento e habilidade. Você tem que ter a atitude de querer fazer, a habilidade que você vai tendo no decorrer do tempo, porque você vai conhecendo, você vai pesquisando, você vai vendo qual é a reação dos seus clientes. E como é que eu descobri que isso era rentável? Um belo dia, eu falei, bom, 13º chegando aí, vou pagar as contas, vou fazer aqui uma ceia de Natal. E eu tinha feito um chinelo e levei para a empresa. Uma moça falou assim, Cida, eu vou casar tal dia, e na madrugada eu vou querer tirar o sapato. Então, eu vou comprar esse chinelo. Porque esse chinelo está muito bonito. Eu tinha feito uma cor, sei lá, aquele dia eu estava inspirada, eu tinha feito um estudo de cores, de qualidade, de mercado, qual era a cor do momento, o que as mulheres estavam usando. Aí ela levou o chinelo. 3 dias depois, quando nós nos encontramos pelos corredores da empresa, ela falou assim, Cida, eu levei o chinelo e não sei o que você vai fazer, mas a madrinha, a minha mãe, a minha sogra, a madrinha do meu marido, todas elas querem um chinelo igual. Eu falei para ela, mas eu tenho quantos dias? Ela falou, acho que 15. 15 dias. Eu falei para ela, mas eu não vou conseguir. Primeiro que eu preciso do dinheiro para comprar o material. Segundo, que é muita mão de obra, eu trabalho aqui. Ela falou, não sei o que você vai fazer, menina, mas elas querem todas, no final da noite, calçar o chinelo. Eu fui para 25 de março, fui para o Brás, fui comprar material, fui pesquisar, e aí virou aquele negócio, eu tinha que dar conta, eu assumi o compromisso. E graças a Deus eu assumi o compromisso. Porque foi o melhor Natal que eu pude proporcionar para os meus filhos. E aí entra o caminho do empreendedorismo. Me formei, hoje eu sou professora,
E tinha uma coisa inquieta em mim. Porque quando eu olho para as mulheres da periferia, falta alguma coisa que mova essa força que a gente tem. Então, há 3 anos atrás, eu descobri uma associação de moradores e hoje eu sou coordenadora do Núcleo de Mulheres, né? Eu sou também uma das 10 autoras do livro Emergências Sistêmicas. Nesse livro, eu conto sobre tudo isso que eu estou falando para vocês. Sobre a necessidade de se estimular as mulheres da periferia como empreendedoras, porque elas já são. Né? Uma mulher, ela pega uma farinha de trigo e ela consegue transformar essa farinha de trigo num bolo. Ela só precisa, esse livro, Emergências Sistêmicas e Civilizações Transitórias e Diálogos Transacionais. São 10 autores e, através do nosso trabalho, né, eu sou uma das autoras desse livro. Aí, alguma coisa falava para mim, olha, só que você está trabalhando fora. Você continua sem tempo para cuidar da sua casa, para cuidar da sua saúde, para fazer uma caminhada, para cuidar do corpo. Você continua sem tempo. E trabalhando mais, porque agora, além de sabonetes, porque também entrei para fazer sabonete artesanal, fui fazendo todas as coisas que as mulheres da empresa que eu trabalhava gostavam, do cheiro, do aroma, do perfume, fui pesquisando, da beleza. Aí eu tomei a decisão de, em outubro do ano passado, depois de 10 anos, me desligar da empresa. E fui ser empreendedora social. O que é o empreendedorismo social? Eu ganho dinheiro ajudando a outras mulheres a encontrar o caminho do empreendedorismo. Lá na comunidade onde eu venho, a Brasilândia, no entorno, nós temos 3 comunidades que são realmente favelas, são de madeira. E a gente falando, quando a gente traz para as mulheres o benefício do empreendedorismo, de ter dinheiro, a gente está falando também de livrar essas mulheres da violência. Porque uma vez que elas se empoderam, que elas sabem o caminho, essas mulheres deixam de sofrer violência. Como é que eu vou sobreviver agora, sair da empresa, estou atrás de um sonho e vou continuar fazendo os meus artesanatos, vou continuar vendendo, mas eu quero mais. Sou professora de sociologia, entendo do movimento social que acontece, como acontece, então eu quero fazer a diferença. Na Associação Amáveb de Moradores, nós conhecemos então muitas mulheres. E juntando muitas outras mulheres também empoderadas, porque o que acontece? Quando nós, mulheres, somos empoderadas, sabemos o que acontece, a gente conversa e debate muito sobre nós. Outras mulheres se reuniram, arquitetas, advogadas, e nós montamos um núcleo de mulheres. O que faz esse núcleo de mulheres? Nós ensinamos a outras mulheres o caminho do empreendedorismo. Ensinamos a fazer sabonete, ensinamos a fazer amigurumi, ensinamos a essas mulheres a precificar, ensinamos essas mulheres a postar e a usar as redes sociais, porque muitas não têm nenhum equipamento. Quem dirá a condição de utilização das redes sociais, como elas conseguem tirar uma foto, como que elas vão fazer um logo, como que elas vão utilizar as informações das plataformas que ajudam a fazer esses cartazes, onde elas vão comprar o material mais barato.
como que a gente vai montar? Montamos uma rede de ajuda para que elas possam divulgar entre si essas vendas. E eu estou falando que a comunidade é uma potência, porque eu estou falando de 64% dessa população de um bairro, né? Nesse caso, eu estou falando especificamente da Mães da Quebrada, das empreendedoras da Quebrada, que fica no Alto da Brasilândia. Lá tem 41 bairros, né? A Brasilândia hoje ela é formada por 41 bairros. São quase 300 mil habitantes. Então, como que a gente vai criar uma rede de ajuda para que uma saiba o produto da outra? Para que uma compre da outra? Então, por isso, nós formamos um projeto chamado Mariás. O projeto Mariás junta essas mulheres, ensina o ofício, e tem um detalhe muito interessante em tudo isso. A mulher nunca pegou numa agulha na vida. Nunca pegou. Uma semana depois, se transforma na maior artesã que a gente já conheceu. E fazendo essas redes de ajuda, a gente consegue também descobrir grandes talentos. Tem mulheres com muito talento nas periferias. A gente só precisa acender uma luzinha, chamar e direcionar, né? Ensinar o caminho. Porque, como eu falei lá no início, as mulheres elas já são empreendedoras naturalmente. Uma das questões é que elas têm mais tempo para ficar com os filhos nesse movimento de empreendedorismo. Ela está em casa. Se ela se organizar, ela consegue cuidar da casa, ela consegue um tempo para si, ela consegue um tempo para fazer o seu artesanato. Se ela tiver um direcionamento, está ali o professor Ricardo, né? Ele é um dos nossos professores. Se ela tiver uma organização financeira de onde comprar, quanto comprar, como vender, ela vai se transformar numa potência. E eu vou falar mais uma coisa. A mulher, quando ela se transforma numa potência, ela transforma a vida da família inteira. Uma mulher, quando ela ganha dinheiro, ela distribui esse dinheiro para toda a família. Então, aí, há uma transformação social. Excelente. De excelência, na verdade. Na Brasilândia, então, hoje, né, nós temos esse projeto. O projeto de empreendedorismo nosso, ele tem 3 movimentos, 3 situações. Nós ensinamos as mulheres a empreender. Também, dentro desse empreendedorismo, nós temos as mulheres do projeto Afeto, que são as mulheres gestantes. E a gente também tem o Mariás, o Afeto e o empreendedorismo. Todos eles estão juntos, né? Porque nós vamos falar com essas mulheres sobre a potência dela, ensinar ou direcionar essas mulheres para o talento que elas ainda não descobriram ter, e elas têm, né? É inacreditável uma mulher pegar uma agulha, começar a tecer um boneco de amigurumi e não conseguir, e desmanchar de novo, e fazer outra vez, e 3 dias depois ela te manda uma foto de um boneco pronto. É qualidade de vida porque a gente tira um pouco do movimento dessas mulheres dentro do transporte público, de horas e horas e horas. É qualidade de vida porque quando você descobre o seu talento, é empoderamento. E psicologicamente, você entende que você tem lugar, que você tem voz, a importância que a gente tem. Melhora a saúde, melhora o desenvolvimento dos filhos. Então, em todos os aspectos. Uma mulher empreendedora, ela traz muitos benefícios para si e também para a sociedade.
né, para o meio onde ela vive. Uma das coisas importantes é que, para trazer as mulheres para esse mundo, essa vivência de empreendedorismo, além desses cursos, né, de indicar as instituições, né, também o despertar. A gente tem levado algumas mulheres para as feiras, né, de artesanato, para que elas possam ter uma outra vivência do que elas têm hoje, para que elas possam ter um olhar para o mundo. E também a gente acaba trazendo para essas mulheres algumas formações, né? Daqui a uns dias, elas vão estar ensinando para outras pessoas, né? Essa solidariedade já existente no brasileiro, em nós. Por último, se a gente não se organizar, as coisas elas talvez não funcionem. Porque quando nós vamos montar um núcleo de mulheres para esse empreendedorismo, a gente precisa de dinheiro, a gente precisa de espaço, porque, a princípio, a gente precisa entregar o material para essas mulheres. Muitas têm um valor para comprar, mas algumas não têm. E como é que você vai fomentar? Primeiro, a gente vai mostrar para elas que há uma possibilidade. Todas vão fazer pão? Não. Todas vão fazer boneco de amigurumi? Não. Todas vão fazer chinelo? Não. Tem outros talentos. Né? Então, além de precificar, além de ensinar a mexer nas redes sociais, além de falar a respeito da liberdade que se tem e da qualidade de vida, né? A gente vai aqui também direcionando para essas mulheres um pouco de conhecimento. Ah, Cida, você está falando sério? Eu tenho conhecimento. Nem todo mundo. Nem todas as mulheres conseguem reagir sozinhas ao sistema. Elas aprenderam assim, vieram assim, de um sistema com poucas chances e oportunidades. Então, por isso, a importância de se fomentar. Porque, eu repito, quando a gente alcança as mulheres, a gente alcança toda a sociedade. Tá? Eu vou terminar aqui agradecendo ao Campus Par pela oportunidade. Uma boa tarde a todos. Muito obrigada.